Uma honra nós podermos estar reunidos em nome de Jesus mais uma vez. Está dando para me ouvir bem aí? Tá? Amém. Eu quero, nessa noite, falar a respeito de algo muito especial que Deus tem falado comigo e que muitas vezes nas nossas vidas é como se fosse, deveria ser, na verdade, um ponto de equilíbrio, mas muitas vezes nas nossas vidas é uma barreira, não é o que nós vamos falar hoje, que é o poder da decisão. Diga comigo assim, o poder da decisão. Só vive bem quem decide bem, não é? Então, quando uma pessoa ela tem uma decisão assertiva, quando uma pessoa ela consegue pensar a respeito da decisão que ela deve tomar, isso vai gerar frutos positivos para a sua vida e vai fazer com que ela sofra menos consequências dolorosas do que uma pessoa que não pensa, não é verdade? Então, o ser pensante, aquela pessoa que ela imagina, por isso que o rei Salomão, ele diz que, Jeremias, assim como imagina a sua alma, assim é, não é? Porque é o poder daquilo que você imagina, aquilo que você pensa. É o que diz em Romanos 4,17, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, não é? É você poder olhar para uma visão futurística, para um objetivo aonde você quer chegar, porque quando você consegue traçar um rumo para aquilo que você quer, nada vai te impedir de alcançar, não é? Quando você decide, por exemplo, eu quero trocar de carro, que carro que você quer? Olha, eu gostaria muito de ter uma Lamborghini, mas uma Lamborghini agora não vai rolar, então me contentaria com uma HR-V 2018, 19, né? Uma CR-V, ou um Onix, o quê? Uma Tracker, um carro bom, mas consome muita gasolina, tem que pesquisar antes de comprar, gasta mais que o Honda. A CR-V é melhor, apesar dos dois serem bons, mas quem vai comprar um Tracker que está rico já, não precisa de estar preocupado com gasolina, né, meu irmão? Gasolina é detalhe de gente boba, né? Mas a pessoa, ela tem que pensar em todos os aspectos, não é? Ela precisa, antes de tomar uma decisão, de pensar em tudo o que pode acontecer na vida dela, não é? Seja para o bom ou seja para o ruim. Eu sempre dou exemplos na época em que eu não era crente e em que ainda participava de movimentos aleatórios, não é? Quando era convidado para alguma situação. Então eu imaginava o que poderia dar errado naquilo que eu iria fazer e qual seria a consequência que podia ser acarretada sobre a minha vida por aquela decisão. E eu tomava a decisão de ir ou não. Eu dizia, não vou, não quero, não é? Então, a decisão é algo que eu creio que para esse tempo, para esse momento, que o Espírito de Deus, ele esteja querendo tomar a sua vida e envolver você nessa noite para que você possa entender aquilo que o Espírito de Deus, ou entender aonde o Espírito de Deus, ele quer te levar diante de uma decisão assertiva. E eu quero ler com você o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o seu versículo de número 23. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vamos ler. Marcos vai colocar já aí para você. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, existe um decreto na época de Moisés, todos conhecem, que o faraó mandou matar todas as crianças, não é? Mas os pais de Moisés tinham uma confiança tão grande em Deus, que ao invés de concordarem com aquele decreto de morte, que o rei do Egito havia decidido, eles tomaram uma decisão oposta. E essa decisão contrária àquilo que havia sido imposto pelo governo mundial, fez com que Moisés se tornasse o libertador do povo de Israel. Amém? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a gratidão. Diga comigo, contemplava a gratidão. Então, quando uma pessoa ela tem uma visão a respeito da vida dela em Deus e aonde ela pretende chegar, essa pessoa ela é grata com todos os acontecimentos que acontecem, com tudo aquilo o que se sucede na sua vida. Por quê? Porque é uma forma de você olhar para o Senhor e dizer assim: Deus, o teu poder vai se manifestar na minha vida de alguma forma. Então não é porque você está passando por um processo ruim que Deus ele esqueceu de você. Não é porque você está passando um processo onde você não consegue entender o que está lhe acontecendo, que você não está sendo cuidado e guardado por Deus. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Às vezes você olha para o filho e você fala assim: não faz tal coisa, e a criança vai lá e ela quer fazer porque é birrenta. E não é porque ela é má educada, mas é porque ela quer provar limites, não é? O ser humano ele é tendencioso a provar os seus limites. Quem aqui já pulou de paraquedas? Ninguém? Quem aqui tem vontade de pular de paraquedas? Então, eu vou pular de paraquedas essa semana aqui, irmão. Eu vou aproveitar que eu estou magro, porque quando eu estava mais gordo não podia. Eu tinha que pagar 2 saltos, que tinha que ser um equipamento especial. Mas essa semana aqui eu vou pular de paraquedas. Já liguei lá no lugar, está organizado. E se der, só se acontecer alguma coisa fora do normal. Mas eu vou pular de paraquedas, porque eu quero romper com o meu limite. Eu quero romper com medo de altura. Eu não tenho medo de andar no avião do lado da janela, mas eu nunca pulei da porta do avião para fora, vai ser a primeira vez. E eu quero gravar, meu irmão, porque eu quero ver minha cara, eu quero ver se eu vou desmaiar, o que é que vai acontecer. Eles lá garantem a devolução do dinheiro se o paraquedas não abrir, então a pessoa pode ficar tranquila, não tem problema, mas eu vou romper. Tomei uma decisão na minha vida, e qual é a minha decisão? Eu quero romper limites. Então a criança muitas vezes não é que ela é mal educada, mas é que ela quer romper limites, ela quer conhecer. Não coloca o dedo aí que você vai tomar choque. Ela faz o que? Ela vai lá e parece que é pirraça, mas não é pirraça. Ela quer ter a experiência dela. Aí o que o pai faz? Ele tem 2 opções. Ou ele proíbe o filho de ter a experiência dele, e aí você cria o seu filho numa redoma, numa bolha, não é? Ou você permite que ele tenha a experiência dele. E na hora que ele tomar o choque, o que você vai falar? Vem cá, filhinho. Não, te avisei, é muito coisa de mulher, né? Tem que ser assim: vem cá, filhinho, o papai te ama, não é? Não pode colocar o dedo. Doeu, eu falei para você, não podia, eu estava te protegendo. Por quê? Eu te avisei, é uma coisa de muita pancada. Mas quando você usa aquilo que você está ensinando como uma ferramenta de ensino, não é? Uma ferramenta pedagógica, você consegue fazer com que a pessoa preste atenção em você. Então não é a ideia de, olha, não faz isso, aí a pessoa às vezes, eu contei a história, Samuel estava andando de bicicleta, tinha acabado de aprender a andar, e ele é cheio de querer romper limite. Aí ele soltava a mão, ele estava assim, ele fazia assim, ó pai, e segurava, ó pai, e eu falei assim: o chão é duro, mas eu não falei para ele não soltar a mão, por quê? Se ele caísse eu ia falar o quê para ele? Eu falei que o chão é duro. Entende? Ele ia descobrir que o chão é duro. Hoje ele vê o pessoal empinando aqui na rua, aí ele passa comigo e ele fala assim: pai, o chão é duro, né? Eu falo: é duro. Não é o cara descobre quando que o chão é duro? Quando ele cai, não é? Então existem experiências que Deus ele não vai deixar que você ultrapasse ela, até porque você precisa tomar algumas decisões na tua vida. Quem aqui está precisando tomar uma decisão? Então, a decisão que você precisa tomar na sua vida, ela precisa ser assertiva. Mas você só vai conseguir tomar uma decisão assertiva se você for grato por aquilo que está acontecendo na tua vida, mesmo que seja ruim. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é? Pela fé, versículo 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, ou seja, ele confiou em Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa. Onde a Páscoa era celebrada?
Diga comigo, no deserto. Não, diga com fé, no deserto. Vou perguntar para você que é um batista que lê muita Bíblia, conhece muito. Onde a Páscoa era celebrada? Muito bem, no deserto. Né? Então, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, quando Moisés sai do Egito, junto com aquele povo que estava com a mente aprisionada, porque muitas vezes não adianta você tirar o corpo de uma pessoa de um lugar, quando a mente dela ainda está na situação do passado. Por que uma pessoa sofre de depressão? Ela não sofre de depressão pelo futuro, ela sofre de depressão pelo passado. A ansiedade é uma projeção daquilo que não aconteceu e leva a pessoa a sofrer no futuro. Então, a pessoa que está presa ao passado, ela é uma pessoa tendenciosa a ser depressiva. Por quê? Ela não consegue analisar aquilo que Deus está fazendo de bom na sua vida, mas ela fica remoendo as coisas que lhe aconteceram lá atrás. Então, Moisés, ele é o cara que ele liberta o povo, e ele vai celebrar uma Páscoa no deserto, ele vai comemorar, e vai beber o suco, vai beber o vinho, celebrando a vida, não é? Aonde a morte não vai alcançar. E eu tenho uma palavra profética para dizer para você nessa noite, que através do sangue que vai ser passado sobre o teu corpo, o inimigo não vai tocar você e o nome de Deus vai ser glorificado. Porque Deus está trazendo livramento para você nessa noite, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, o que acontece? Moisés é um cara que ele cresce no palácio. Êxodo capítulo de número 1 começa a contar a história que aquele povo, eles estavam com seus exaustores, não é, com as pessoas exatores, aqueles que estavam maltratando o povo de Deus. E aí o rei começa a aprisioná-los, não é, fazendo com que eles tivessem que trabalhar mais e mais, porque eles tinham medo que aquele povo crescesse. Como é que o diabo trabalha hoje na mente de uma pessoa para poder dizer que essa pessoa não vai prosperar? Inculcando na mente dela que ela não é ninguém, fazendo com que ela perca a ideia da paternidade de Deus sobre a vida dela, de que ela tem um Deus que de repente, ou que unicamente, trabalha ao favor daqueles que o amam e zelam pelos seus decretos. Então você tem um Deus, você tem um Pai que ele acima de tudo, ele te ama de uma forma especial. Não foi você quem o amou, mas ele te amou primeiro, antes da fundação do tempo. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 vai dizer bem assim, que antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Salmo 139, fala que ainda quando você era uma substância informe, ele já te conhecia, ele já tinha todos os seus dias escrito no livro da sua lei, na sua casa, no seu altar. Eu quero dizer uma coisa, o projeto que Deus tem para a tua vida vai depender da decisão que você tomar hoje a respeito do serviço do reino, para que o nome de Deus venha ser glorificado. É no campo da decisão que nós conquistamos as nossas verdadeiras vitórias. É somente quando você entra no estágio de decidir por algo que Deus começa a trabalhar na sua vida de uma forma especial. Tem crente que está nesse lugar, por exemplo, que o Senhor já chamou para o ministério, que o Senhor já falou com ele, que o Senhor tem falado com ele, que o Senhor tem convidado ele para fazer algo, mas ele está retraído, ele está precisando tomar uma decisão. E é exatamente, querido, nos limites das mãos humanas que se abrem espaço para a providência divina. É onde a tua mão não chega, é onde os teus pés não conseguem chegar, que o Senhor está dizendo para você assim: olha, essa situação que você está atravessando, ela é difícil para você, mas ela está abrindo uma oportunidade para você poder ver o meu poder se aperfeiçoar na tua fraqueza. Esse processo que você está passando é um processo onde a única coisa que é necessária é que você confie que Deus, ele pode mudar a tua história, que o Senhor, ele vai transformar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. É na sua decisão que o Espírito de Deus vai movimentar o sobrenatural e vai acontecer na tua vida. Moisés, ele toma uma decisão muito certa,
não é? E eu quero que você pense um pouquinho na sua vida agora, em um momento onde Deus agiu na sua vida, mesmo que você não tivesse consciência do grande poder de Deus. Eu me lembro de uma situação que eu conto no meu testemunho, que um dia, e isso eu achava que na época era porque eu era um cara conhecido talvez, mas eu me lembro que uma certa ocasião da minha vida, no ano de 97, havia uma guerra por conta do tráfico de drogas e tal, e eu fui para uma festa onde tinha um pessoal de um lado e um pessoal do outro que estavam se pegando, e eu conhecia o povo dos dois lados, não tinha nada a ver comigo a encrenca, mas eu fui para aquele lugar, e quando eu cheguei naquele lugar, um cara passou, ele me chamou, ele falou assim: Fabiano, vamos embora, tá tendo uma treta aí, você vai ficar aí fazendo o quê? Eu falei assim: vamos esperar um pouco só. Ele, vamos embora. Eu fui embora, e o pessoal da festa: não, volta, vamos ficar aqui. Eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei dentro do quintal, eu estava na rua, não é? De repente, meu irmão, parou um carro, desceu um monte de ladrão para poder pegar o pessoal, e foi ladrão correndo de um lado para o outro, e quem correu, correu, e eu saí correndo pelo fundo de uma casa. Quando eu cheguei no fundo da casa, numa distância de uns 5 metros, o cara apontou uma calibre 12, e ele falou assim: não pula não. Mas na hora, meu irmão, eu tinha que tomar uma decisão, ou eu ficava e eu morria, ou eu pulava. E na hora entrou um espírito de atleta olímpico, salto sem vara. Eu botei a mão em cima do muro, todo cheio de caco de vidro, quando tinha umas madeiras, eu fui colocar meu pé, o meu pé escapou, eu bati a cabeça, eu vi tudo azul, parecia que tinha explodido pólvora na minha frente. Mas quando eu recobrei a memória, que o cara falou: não pula, meu irmão, eu pulei para o outro lado. E na hora que eu estava do outro lado, eu olhava e eu falava assim: não atirou porque sabe com quem eu ando, sabe quem eu era, e sabia que se tivesse me pego ia arrumar uma encrenca pior. Naquele tempo eu pensava assim. Mas quando o amor de Deus me alcançou, eu comecei a olhar e falar assim: Senhor, nunca foi por mim, nunca foi por quem eu fui, mas sempre foi pelo que o Senhor é, pelo seu amor. Eu falei assim: o seu amor me alcançou no tráfico de droga, o seu amor me alcançou quando ninguém queria nem saber de olhar por mim, quando as pessoas queriam apenas me matar, quando as pessoas queriam apenas que ia ser mais um cara, que não ia ter mais sentido na vida. O seu grande poder se aperfeiçoou. O limite da minha mão humana fez com que a providência de Deus, aleluia, a providência divina entrasse na minha vida e transformasse a minha história. E é isso que eu quero que você pense. Eu quero que você olhe para um momento da tua vida e que você consiga imaginar na tua mente um dia onde você teve um livramento, que você não atribuiu esse livramento ao Senhor, aonde você não atribuiu aquilo que estava acontecendo na tua vida com um propósito divino para você. Eu quero que você olhe, meu irmão, porque Moisés, ele chegou no momento em que seus pais não podiam mais escondê-lo. Ele estava crescendo, 3 meses, não dava mais para segurar Moisés dentro da casa. E os pais começam a ficar desesperados agora, porque agora eles precisam tomar outra decisão. A primeira decisão foi a qual? Não vou matar meu filho, eu vou escondê-lo, eu vou guardá-lo, porque eu sei que Deus vai entrar com a providência. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que na tua decisão, o Espírito Santo vai começar a agir na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Que a decisão que você tomou em fazer com que o nome de Deus venha a ser glorificado, a decisão que você tomou em continuar servindo ao Senhor, em fazer com que o nome dele venha a ser exaltado sobre a tua vida, talvez você não tenha mais sentido, não tenha mão, não tenha pé para andar, mas as mãos do Senhor vão te livrar e vão alcançar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Na vida de Moisés chegou a hora que o pai dele já não podia mais escondê-lo. Ele olha e fala bem assim: Senhor, agora é o seguinte, meu filho tem 3 meses, eu vou ter que fazer o que com ele? Aí talvez Deus olhou para Joquebede, para o pai de Moisés, e falou bem assim: fica tranquilo, porque a tua mão não chega mais, né? Ele, não chega. Ele falou: mas a minha mão vai estar com ele, a minha mão vai estar alcançando ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que as mãos de Deus estão alcançando esse teu propósito e essa tua decisão que está te deixando com medo, aquilo que está fazendo com que você não consiga pensar, com que você não consiga entender qual é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável para a tua vida. O Espírito Santo está dizendo para você assim: somente confia, descansa e permita que a mão de Deus entre nesse negócio, porque é Deus que vai trazer uma resposta para você e o nome dele vai ser glorificado. Moisés, ele cresce no palácio
são 40 anos. Você faz ideia do que é uma vida? 40 anos é uma vida. Tem gente que morre antes dos 40. Você já conheceu alguém que morreu antes dos 40? Moisés cresce dentro do palácio como um príncipe, como de fato um governante do Egito. O cara é bom na astrologia, o cara é bom na física, o cara é bom na matemática, o cara é bom na engenharia, o cara é bom em tudo que ele faz. Mas chega um momento em que ele tem que tomar uma decisão a respeito de quem ele é. E quando chega a hora de você tomar uma decisão a respeito de quem você é, não importa mais nada. E é isso que Deus está dizendo, que está chegando um tempo da tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, que você tem que parar de se importar com aquilo que as pessoas vão olhar, vão pensar, e tomar a decisão que vai transformar a tua vida. Às vezes a tua vida ela não foi transformada pelo simples fato de você não se posicionar a respeito daquilo que Deus tem para você. Às vezes porque você não tomou uma decisão de colocar o Senhor para trabalhar na sua vida. 40 dias não são 40 anos. E agora, meu irmão, esse cara que tem toda a instrução, tudo aquilo que ele podia fazer, ele tem que tomar uma decisão. Ele olha para um egípcio que está maltratando um hebreu, e ele não concorda com a injustiça que está acontecendo. Ele vai lá e mata o egípcio, enterra na areia. Ele pensa que o hebreu vai olhar para ele e vai falar assim: poxa, legal, esse cara está do meu lado. Apesar de ser um egípcio, de ter dupla cidadania, mas ele é um cara que está cuidando da gente. No outro dia ele vê dois hebreus brigando, e ele acha que ninguém havia visto aquela situação, e ele fala assim: oh, não briga com teu irmão. E aí o camarada fala: você vai fazer o quê? Vai matar eu, que nem você fez com o outro ontem? E ele fala o quê? Ele fala assim: cara, agora foi descoberto o meu processo, foi descoberto o meu pecado, foi descoberto aquilo que eu fiz, aquilo que estava encoberto, agora foi descoberto. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Que existem coisas nas nossas vidas que elas estão encobertas, mas que Deus precisa trazer à tona para que a gente possa tomar o impulso correto, a decisão certa. Porque aquilo que está escondido faz com que você se remeta ao seu passado e você não consiga resolver o presente que Deus está batendo na tua porta hoje. Está entendendo o que Deus está falando com você? É tempo de você abrir o teu coração e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor desenterre tudo que for meu, que tiver na areia, que tiver no passado, que o diabo tiver acesso, e eu quero que o Senhor comece agora a trabalhar para que eu tome a decisão no Senhor e o teu nome venha a ser glorificado. 40 anos aprendendo a respeito de como ser um príncipe, e de repente esse cara é levado para o deserto, para o reformatório de Jetro, para poder começar agora a aprender que ele não é mais príncipe, mas agora ele é ninguém. E muitas vezes Deus, para desmontar o nosso orgulho, Ele nos leva para alguns desertos onde você não tem, meu irmão, choro de pai, onde você não tem choro de mãe, onde você não tem marido, onde você não tem filho, onde você não tem amiga, onde você não tem ninguém. Sabe por quê? É o teu momento com o Espírito Santo. É o teu momento de deserto, de você olhar para a tua vida e falar assim: Deus, agora eu não tenho mais ninguém, eu só tenho o Senhor para poder cuidar da minha vida, para transformar a minha história, para poder me fazer entender qual é o sentido do que está acontecendo. E aí é nessa hora que o Espírito Santo vai começar a tomar a decisão da tua vida. Um impulso toma conta da vida de Moisés, e o chamado acende o seu coração e não apaga jamais. Ah, pastor, quer dizer o quê? Que hoje é uma noite onde Deus pode despertar um grande chamado no teu coração, meu irmão. Vou te dar chance. Hoje é uma noite onde o Espírito Santo ele pode incendiar o teu coração a respeito do teu chamado. O despertar para um propósito acontecerá em algum momento específico. O chamado de Moisés acontece no Egito. Acontece no momento em que ele está olhando para a sua vida, ele pensa que nada está acontecendo, mas naquela hora que ele toma a decisão em ajudar o seu irmão, o chamado dele começa a nascer. Apesar de ele não entender o que está acontecendo, Deus estava dizendo assim para ele assim: eu estou forjando em você um grande libertador, eu estou fazendo em você um homem que vai transformar a história. O homem aqui é a humanidade, é o homem, a mulher. Quando ele olha, ele fala bem assim: olha, o teu chamado vai começar a florescer dentro de você, você vai ficar tão apaixonado pela obra do Senhor. Os dias já estão findando, meu irmão. Não sei se você tem acompanhado, se você é uma pessoa muito apocalíptica, que
que se liga nessa história do Apocalipse e tal, mas o Papa está morrendo, né? E ele é o último Papa da dinastia. Depois disso, parece que já vem, obrigado Alberto, que já vem de fato a questão dos dias de Mateus 25, grandes dores, não é? Vai começar agora a besta, vai surgir o príncipe das trevas, não é? Que vai trazer a paz mundial, onde todo mundo vai ter tranquilidade. Então assim, meu irmão, os dias estão findando. E a igreja de Cristo não pode andar dispersa pensando que dá para a gente continuar fazendo o que a gente quer, pecando, vivendo de uma maneira qualquer, porque se Jesus voltar hoje e você estiver vivendo uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, você não vai alcançar a vida eterna. E isso não vai impedir de Deus chamar. Deus vai te amar no céu, Deus vai te amar se você estiver no inferno. O amor dele por você não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o destino que você está escolhendo para a tua vida. E é por isso que nós temos que ter um ponto de decisão importante na nossa vida nessa noite, a ponto de nós escolhermos não vivermos mais a vida que vivíamos anteriormente. Eu não me vejo, eu não consigo olhar para a minha vida e falar assim: Senhor, eu vou voltar para o tráfico, eu vou voltar a fazer tal coisa. Não consigo, meu irmão. Sabe por quê? E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Do dia que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, eu nunca mais quis saber de voltar para trás. Eu tentei, irmão. De verdade, algumas vezes eu olhei e falei: estou cansado de tudo, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero parar. E aí o Espírito Santo falava assim: não vai parar não, porque eu te libertei, eu transformei a tua vida. Quem é liberto, meu irmão, nunca mais volta para o chiqueiro que vivia antes. O próprio livro do Apocalipse, ele fala assim, que a porca lavada voltou ao chiqueiro, ao esponjador onde ela estava. Por quê? Porque não adianta você dar banho em porco, não adianta você pode lavar, botar coleira, passar perfume, andar com ele no meio da rua, o pessoal, ai que bonitinho, passa a mão, mas solta ele para você ver na lama. Põe ele em dois lugares, um lugar com algodãozinho, comidinha no pote, e bota o outro com lama e comida dentro da lama. Onde você acha que ele vai? É a natureza. E a natureza, se ela não for convertida pelo Espírito, se a pessoa não permitir que o Espírito Santo transforme a vida dela, ela não vai conseguir alcançar. Por isso que Moisés, ele desperta para o propósito em um momento específico da vida dele. Ele teve que tomar uma decisão, diga comigo assim, uma decisão para salvar a sua vida. Êxodo capítulo 2, versículo 11 diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual te respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e se assentou junto a um poço. Diga comigo assim: poço. Poço, ele tem um simbolismo na palavra, meu irmão, de refrigério. Tem gente que muitas vezes está olhando para a tua vida e está dizendo assim: pastor, eu estou no fundo do poço. Eu tenho uma notícia boa para você: é no fundo desse poço que Jesus vai voltar a tua vida e vai transformar a tua história. João capítulo 4, versículo 3 diz assim: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera por volta da hora sexta. Ô Jair, aperta o alarme aqui do meu carro, por favor. É a outra chave verde. Abre. Obrigado. Abre a porta aí, senão vai tocar de novo. Versículo 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó.
cansado da viagem, diga comigo, cansado da viagem, assentaram-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que é natural você se cansar, meu irmão. A caminhada cansa. A caminhada, ela deixa a pessoa exausta. A caminhada, ela faz com que a pessoa muitas vezes pense em parar. A caminhada faz muitas vezes com que a pessoa ela olhe para a vida dela, porque ela não consegue alcançar certos objetivos da sua vida. E ela, de fato, ela olha e fala assim: Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu não fluí nessa área? Mas ela pensa a respeito disso porque ela esquece de olhar para o futuro, para a visão, aquilo que Deus colocou na vida dela. Porque quando nós olhamos para a visão, para o futuro, para aquilo que Deus já nos mostrou, para onde nós iremos, as coisas que estão nos acontecendo são transitórias, são passageiras. E aquilo que é passageiro vai chegar. Vai chegar. Imagina que você... Alguém que já pegou um ônibus errado? Já? Eu lembro que eu estudava na Lapa, eu fazia desenho projetista. Eu fiz um curso de projetos de desenho e tal, de móveis. E aí eu me lembro que eu fui pegar o ônibus, e antigamente o ônibus, o Bel Jardim, eu acho que tem muita gente que nem sabe que ônibus é esse, né? O Bel Jardim, ele era vermelho e verde, era assim que funcionavam as linhas antes municipal. A municipal era toda verde, não, era verde e amarelo, e o verde, né? Verde e branco era o municipal, e o outro era vermelho e verde. A placa do ginásio Munhoz era amarelinha, tinha até o terrinha, né? Que era o cabelo branco. E eu olhei para o ônibus com a placa verde na frente, e eu falei assim: é o Bel Jardim. E nem prestei atenção, dei a mão, o ônibus parou, entrei pela porta de trás, paguei a passagem com o único dinheiro que eu tinha. E aí daqui a pouco eu vejo que o ônibus começa para o outro lado. O ônibus foi para o outro lado, qual que tinha que ser a minha coisa? Perguntar: cobrador, que ônibus que é esse? Não, eu falei assim: acho que mudou o caminho. E eu fui, meu irmão. Mó rolê, andei. Quando eu percebi que eu tinha pegado o ônibus errado, eu falei: que ônibus é esse? O cara falou assim: Santana de Parnaíba. Aí eu puxei a cordinha e falei: agora eu tenho que descer. O que eu tive que fazer? Voltar. Então existem vezes, momentos nas nossas vidas, que nós tomamos uma decisão sem pensar. Diga comigo, sem pensar, sem ler. E aí eu entro nesse ônibus que eu não sei para onde vai. Mas porque tem um motorista e um cobrador, e eu estou habituado no automático a fazer aquilo, eu acho que é o ônibus que eu tenho que pegar. Tem roda, tem janela, tem motorista, tem cobrador, é verde a placa. É o ônibus que eu pego. Mas só que de repente o destino é contrário. Pastor, o que o senhor quer dizer? O Espírito Santo está me dizendo que tem gente aqui que está no ônibus errado, meu irmão. E que é hora de você descer desse ônibus que você está andando para começar a alinhar a tua vida naquilo que Deus tem para a tua vida. É hora de você começar a voltar para andar no ônibus que o Senhor te deu a visão, que o Senhor te colocou, porque Ele quer transformar a tua história para que o nome dEle venha a ser glorificado. Jesus, Ele se assenta junto a um poço porque Ele estava cansado, meu irmão. Pô, não é fácil não. Ser maltratado, as pessoas te humilharem, as pessoas caluniarem, você às vezes está sem grana, não é fácil. Mas vai existir um dia em que nada disso vai importar para a gente. E esse dia está chegando. Vai chegar um dia onde nós vamos poder não se preocupar se eu tenho 100 reais, mas eu vou andar nas ruas de ouro. Não, eu vou te dar a chance de novo. Vai ter um dia que não vai importar se você tem 200, 500, 1000 reais, mas você vai andar nas ruas de ouro. Vai ter um dia que você não vai se preocupar se a parede da tua casa está riscada pela criança, ou se ela está suja de mão, ou se ela está manchada por conta do bolor, porque você vai andar e vai ter lá muros de jaspe, muro de cristal. Vai chegar um dia na tua vida que você não vai se preocupar se a Enel vai te ligar cobrando 2, 3 contas que estão atrasadas, e você olhando falando assim: Deus, vamos cortar porque lá não vai ter iluminação. Lá o sol da justiça vai ser mais forte do que qualquer luz que você já viu. Lá vai ser maravilhoso de se viver, e o Eterno vai estar ao teu lado, e o nome dEle vai ser glorificado. E você vai poder viver uma vida onde você não vai lembrar nem um pouco do teu passado. A depressão não vai existir mais na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Deus está te preparando nesse tempo, para um novo tempo que está chegando para a tua vida, para que o nome dele venha a ser exaltado. Moisés, ele decide abandonar a vida luxuosa do palácio, para viver uma vida simples no deserto. Mas é no deserto que ele tem a maior revelação da sua vida. Às vezes nós reclamamos do deserto que nós estamos passando, mas é no deserto que Moisés tem a visão da sarça. É no deserto que Moisés olha para a vida dele. Quando ele vê queimando, ele olha, se assusta, ele olha, e ele para, e ele olha de novo, e a Bíblia diz: e viu Deus que olhou Moisés, e ele fala: Moisés, e ele: que é, Senhor? Vem para cá, mas tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está é santa. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Que às vezes o que Deus quer de você é uma decisão simples: tirar a sandália do teu pé, tirar aquilo que está desvirtuando você do caminho, para você poder andar descalço no deserto, na areia quente, mas você ter a visão do céu, para você poder ouvir a voz do Eterno e ver Deus falar com você de uma forma especial. Então, quando contrariado, não é o que o diabo muitas vezes ele tem feito, que muitas vezes o diabo ele tem lançado nas nossas vidas, no nosso coração, que Deus ele te esqueceu no deserto, que você está no deserto, que Deus não tem nenhum propósito com você, porque Ele quer fazer você tomar a decisão de continuar lá, mas você está no deserto porque você é profeta. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: tu é profeta. Mas com fé, meu irmão, você tem que ser pelo menos vivo para ser profeta. Diga assim: parece que está todo mundo desanimado, pelo amor de Deus, olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim: tu é profeta. Diga para ele aí: Deus vai fazer de você um abridor. Aí quando você pensa no abridor, já teve gente que pensou: vou abrir uma Brahma. Não, meu irmão, Deus vai fazer você um abridor de mar vermelho. Deus vai fazer de você um abridor, um caminho no deserto de milagre. Aonde você colocar a tua mão, meu irmão, Deus vai fazer prosperar e o nome dele vai ser glorificado. Aonde você colocar os teus pés, que houverem problemas, vão ser encerrados e o nome de Deus vai ser glorificado. Quanto mais longo é o preparo, mais gloriosa é a sua missão. Vou repetir para você: quanto mais longo é o seu percurso, é o seu projeto, o seu preparo, mais gloriosa é a missão que Deus tem para a tua vida. 40 anos no palácio, descobrindo que é alguém. 40 anos no deserto, descobrindo que não é ninguém. E 40 anos aperfeiçoando o ministério, para descobrir que Deus é na vida dele. Entende isso? Deus está dizendo para você: em que fase que você está? Você está na fase do palácio? Você está na fase onde você toma suas decisões? Onde você não consulta ao Senhor para fazer o que você tem que fazer? Faz o que você quer, faz o que dá na sua teia. Ah, vou fazer o que eu quiser, pastor. Amém, é o seu campo, é o seu palácio. Pastor, eu estou no campo do deserto, estou vivendo um tempo de dificuldade, muito deserto. Prepara, porque o teu deserto está findando. Deus vai abrir as portas para você nesse deserto, e o nome dele vai começar a ser glorificado, meu irmão. Porque depois do deserto, no deserto começa a experiência, mas depois do deserto começa a Deus manifestar sinais e maravilhas através da tua vida, e o nome dele é glorificado. Apacentava Moisés o rebanho, capítulo 3 do Êxodo, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para trás do deserto. Diga assim: para trás do deserto. Tem vezes que nós estamos no deserto. Diga assim: tem gente que está no deserto. Tem gente que Deus vai levar ainda para trás do deserto, que é pior ainda. Aí a pessoa fala: para trás do deserto é pior. Mas é lá que manifesta o poder de Deus. É lá que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. É lá naquele lugar que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida. As coisas só estão dando errada porque Deus está montando um processo para que você possa vislumbrar a grandeza dele sobre a tua vida. Então diz comigo, consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha.
porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Tem gente para dizer eis-me aqui na voz do Senhor? Tem gente aí, tem crente aí, meu irmão, para dizer eis-me aqui? Você tem coragem de levantar a tua mão? Só se tiver coragem de levantar a tua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Pode me usar. Pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que eu entendo que muitas vezes nós vamos olhar para dentro de nós e achar que nós não temos capacidade, porque a obra de Deus é muito maior do que aquilo que nós temos que fazer. E aí você olha para você e você fala assim: ah, pastor, eu acho que eu não tenho capacidade para fazer isso, liderar uma célula, discipular, não sei se eu tenho essa condição. Nem eu tenho, mas o Espírito que está em mim, Ele capacita para poder fazer com que você consiga. E é isso que eu quero profetizar na tua vida, que a tua decisão vai fazer com que o Espírito Santo entre na tua vida e você consiga ser transformado pelo poder de Deus. Deus respondeu para Moisés: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Diga comigo assim: a visão. Diga comigo: a visão. Ela dá sentido ao processo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem, dizendo a seguinte coisa: o saldo final da sua vida, ele precisa ser positivo. É melhor o fim das coisas do que o começo dela. O que é melhor, o namoro ou o fim do namoro? Por quê? O que é melhor, o noivado ou o fim do noivado? Por quê? O que é melhor, o casamento ou o fim do casamento? O fim do casamento. Por quê? A morte. Não é o fim por conta do divórcio, é por conta da morte. Quem é casado, olha para o teu marido, olha para a tua esposa e diga assim: se me largar, vai morrer. Vai, Maria, fala. Então tá aprontando, hein, negão? O fim das coisas é melhor do que o começo dela, meu irmão. Após 40 anos no deserto, ele pode reunir e dizer o que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, não se gastou no vosso pé as sandálias. Deus cuida de você no deserto. Moisés viveu 120 anos debaixo das fortes mãos do Senhor, e a sua trajetória se encerrou. Tudo em nossas vidas tem um começo, um meio e um fim. Tudo. Nada nessa terra é eterno. A eternidade não é coisa de terra. Na terra é questão de prosperidade, deserto, vida abundante ou vida não abundante. Mas eternidade é uma questão depois dessa vida. Diga comigo assim: eternidade é para depois dessa vida. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido, não é, ao longo desses 20 e poucos anos pastoreando, pastor ainda adolescente, né, meu irmão? 20 anos está fazendo coisa. Gente de 20 anos faz raiva pro pai ainda, não faz? Faz ou não faz? Faz. É igual o pastor de 20 anos, faz raiva pros filhos ainda, porque ele está aprendendo. Nesse longo de 20 anos, meu irmão, eu observei muita coisa importante nessa caminhada. E pensando enquanto estava escrevendo, eu disse que é muito melhor como você termina do que quando você começa. Porque quando você começa imaturo. Você não sabe como é que vai começar.
Imagina eu estava num culto de ensino, sentado, o meu pastor estava dando ensino, de repente deu uma dor de barriga nele, ele corre para o banheiro, e todo mundo fica esperando, porque era culto de doutrina. Aí quando ele volta, ele fala assim: Fabi, Senhor Deus me deu uma revelação. Eu falei: rapaz, até o homem soltando os trem, Deus dá revelação. Falou o que para o senhor? Que a partir desse próximo culto você é o pastor da igreja. Eu falei: não tem como. Eu falei: eu nunca dirigi nenhum culto, como é que Deus vai me colocar para dirigir uma igreja? Eu falei: não tem sentido. Problema seu e do Senhor Deus. E assim foi. Me largou lá. Não tive discipulado, não tive ninguém, mas eu tinha uma decisão. Eu podia ter aceito como aceitei, mas eu podia ter negado e dito não quero. Qual foi a minha decisão? A melhor. Eu escolhi aquilo que Deus disse que tinha para a minha vida. Porque quando Deus diz que tem algo na tua vida através da sua liderança, e você foge daquilo que Deus ele está dizendo para você, você está negando aquilo que o próprio Senhor está dando para você. Imagina que de repente você está na sua empresa, e o Rogério trabalha numa empresa, e de repente o cara chega para ele e fala assim: Rogério, você vai ser o encarregado do Moreira, você vai estar acima do Moreira, você vai ser gerente na empresa. Aí o Rogério olha para o cara e fala bem assim: não me sinto capaz. Se o cara está chamando, por que é? Porque vê capacidade. Um dia a gente estava conversando, vou compartilhar algo que a gente conversou no discipulado, mas não é algo que escandaliza, é algo de ensinamento. E ele chegou para mim, o cara falou assim: Rogério, e o Rogério é crente ou não é crente? É crente, líder de célula, vou ver um aumento de salário para você. Amém, mas Deus sabe de todas as coisas, se for para ser, vai ser. Aí ele veio compartilhar comigo. Eu falei assim: meu filho, para de ser bobo. Eu falei assim: se o cara está dizendo para você que vai te dar um aumento, você tem que falar só 2 frases: muito obrigado, e encerra o assunto e pronto. Para que esse negócio de ser crente, não, onde você tem que ser profissional. E não é parar de ser crente que você não vai dar testemunho, entende? Mas é parar de ficar com esse negócio assim: o cara está reconhecendo você que você é um bom profissional, vai aumentar o teu salário. Vou aumentar o teu salário, Rafael, vou dobrar o teu salário. Ai, obrigado, Jesus. Ô meu irmão, não, vai aumentar, amém, obrigado. Por quê? Porque é um cara capaz, é um cara que está trabalhando, Deus está fazendo, está usando a vida dele. O reconhecimento daquilo que está fazendo vai vir através de outras pessoas. Deus vai usar alguém, mas você tem que parar de ficar com uma falsa humildade e não receber aquilo que Deus tem para a tua vida por conta de uma coisa qualquer, meu irmão. Então, se Deus está dizendo para você que vai ser, vai ser. Se Deus está dizendo para você que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus está dizendo que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus está dizendo que você tem um ministério, você tem um ministério. Agora você precisa aceitar isso. Você precisa tomar uma posição a respeito disso, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Você precisa parar de ficar olhando para a tua vida e falando: ai, se Deus quiser. Deus já quis, se Ele não quisesse nem falava do assunto. Quando Deus não quer falar de uma coisa, Ele não fica gastando tempo, gente. Não fica falando, é a gente que gasta o tempo de Deus. É a gente que... Já conversou com alguém que conversa coisa fiada, que você não vê a hora de ir embora, de sair de perto da pessoa? Já parou? Não tem gente que é chata, que às vezes chega perto de você e começa a conversar, aí você vira intercessor, nem é crente, mas você vira intercessor. Meu Deus, faz ele embora logo daqui, não é? Cessa essa conversa, Espírito Santo, o Senhor é na minha vida, faz ele calar a boca, dá uma dor de barriga nele, faz alguma coisa, mas tira de perto de mim. Já orou assim? Já orou? Quem já orou? Levanta a mão para eu conhecer, né? Até a Laurinha. Meu irmão, tem gente que é chata. Agora você imagina só como é que é. Deus vai ficar gastando o tempo dele de paralisar o céu para falar com uma pessoa, para dizer que Ele tem uma obra na tua vida, que Ele vai realizar na tua vida, e você não toma uma decisão a respeito daquilo que Deus tem para a tua vida. Como é que você consegue? Como é que você consegue ser inerte? Como é que você consegue ser uma pessoa que não se posiciona a respeito daquilo que Deus está falando com você?
não toma uma decisão? Vai morrer no deserto ou vai atravessar o deserto? A misericórdia no deserto fez com que sapato crescesse no pé, roupa crescesse no corpo. É misericórdia. Mas a bondade de Deus fez com que eles alcançassem cidade que eles nunca trabalharam para construir, cidade fortificada. Eles conquistaram casa, conquistaram tudo que tinha de bom, casas boas e grandes com tudo que tem de bom. Isso era a bondade de Deus. Ah, pastor, quer dizer o quê? Que Deus ele quer que você saia do campo apenas da misericórdia. Não é desprezar a misericórdia, entenda. Viva pela misericórdia. Mas Deus quer que você saia desse deserto da misericórdia para começar a viver uma vida abundante por conta da decisão que você vai tomar hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É tempo de você olhar para a tua vida e parar de ficar achando que as coisas vão mudar na tua vida. Esse dia eu estava falando com um camarada, ele me ligou e falou assim: pastor, estou num processo, estou acontecendo isso que eu tenho que fazer. Eu falei: meu filho, toma vergonha na cara. Aí ele falou: pastor, eu gosto de falar com o senhor porque o senhor fala a verdade. Eu falei assim: não tem como mentir, não tem como ficar falando outra coisa. Você ficar falando: não, vai dar tudo certo. O cara está prostituindo, bebendo, usando droga, mentindo. Ah não, Jesus é contigo. É nada, meu irmão. Morre para ver se Jesus é contigo nessa condição. Não é. Ele é contigo se você tomar a decisão certa. Moisés tomou a decisão certa. Ele olhou para a vida dele, ele pagou um preço. Porque toda decisão ela faz com que nós tenhamos um preço. Jesus cansou. Ele parou no poço. E aí, minha filha, como é que você está? Estou bem. E Jesus conversa: está bem, está bem. Cada um conta a sua história para o Senhor. Como é que você está? Estou bem. Dá um pouco d'água. Não tem água aqui não, Senhor. Como é que o Senhor é judeu, está falando comigo que sou samaritana? Falou: ah, se você soubesse quem é que te pede água, você ia pedir, eu ia te dar, porque rios de águas vivas iam fluir de dentro de você. Mas como é que o senhor está falando de rios de água viva? O senhor não tem nem balde nem corda para descer lá embaixo no poço. Chama teu marido. Não tenho. Falou: dissesse nisto, a Bíblia diz: nisto dissesse a verdade. Porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Mas eu quero ser o 7º, eu quero ser o da perfeição. Porque quando eu entrar na tua vida, eu vou transformar a tua história e meu nome vai ser glorificado. Tem gente que Jesus está chamando para dançar. Tem gente nessa noite que o Espírito Santo está dizendo assim para mim, assim: ó, você está desesperado porque você não está colocando a tua vida do jeito que eu quero que seja. O teu desespero está acontecendo, o teu ponto de decisão, de equilíbrio está na hora que você colocar a tua vida no Senhor e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor conduza, eu quero que o Senhor faça. Eu não quero saber mais como é que vai ser, mas eu quero que o Senhor faça. E aí Deus vai começar a transformar a tua história. Eu encerro dizendo para você a seguinte coisa, meu irmão: não é proibido chorar não. Tem gente que no processo quer ser forte, e não é proibido ser forte, mas também não é proibido chorar. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar não é sinônimo de você ser fraco. Chorar é sinônimo de esgotamento, cansaço, de que você é humano, de que você não está suportando, de você estar entregando os seus pontos, falando assim: Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero colocar no teu altar, meu Pai, me ajuda, porque eu estou chapando, estou ficando maluco, me ajuda. E aí o Espírito Santo olha para você e fala assim: eu vou transformar essa palavra tua em gemidos inexprimíveis e vou levar isso para o altar. Você pode estar abatido, mas não vai estar destruído. Podem até tentar contra a tua vida, mas não vão conseguir acertá-lo. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, não ficou cego, nem se lhe abateu o vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Todo choro, diga comigo, todo choro tem tempo. Não adianta você só chorar. Você ser um cara que só chora. Ou uma mulher que chora. Tem um tempo.
Tem hora que você precisa ter consciência, equilíbrio. Pensar que se as coisas saíram do controle das tuas mãos, elas estão no controle da mão de Deus. E às vezes você está lá desesperado, birrando, gritando, se batendo, e Deus está com a mão dele assim, ó, só esperando você fazer assim, levantando a tua mão. Quem já tomou enquadro de polícia aqui? Quem já? Só o Rogério? E o Washington? João? Como é que é enquadro de polícia, João? Mão aonde? Ele manda pôr a mão na cabeça. Por quê? Mão na cabeça é sinal do quê? De rendição. Não é? Tem gente que põe a mão na cabeça como sinal de desespero. Mas na igreja, mão para o alto é sinal de rendição, é sinal de adoração. Às vezes quando você levantar a tua mão hoje, o Espírito Santo vai falar assim: eu só queria isso. Eu não queria que você falasse. Eu já colhi a tua lágrima, eu já colhi o teu choro, eu sei o que você está passando. Falou assim: a única coisa que eu queria é que você levantasse a tua mão. Aí você pergunta para mim: por quê, pastor? Porque Deus vai segurar na tua mão nessa noite, vai te tomar nas tuas mãos, vai te colocar de pé, e o nome dele vai ser glorificado. Hoje é uma noite que o Espírito Santo escolheu você para transformar a tua vida. Moisés chegou aos 120 anos, enxergando e cheio de vigor. Eu tenho duas palavras proféticas para a tua vida. Deus vai restaurar a tua saúde, e Deus vai te dar vigor, para que você possa caminhar segundo a luz da palavra e o nome dele ser glorificado. O Espírito Santo de Deus, ele está movendo as nossas vidas nessa noite para um algo diferente, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando para que você possa caminhar debaixo da proteção dele. E a única coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão. Eu não sei se você está afastado, não sei o tamanho do desespero do teu coração, mas nós vamos cantar um louvor. Vem, Maria, cantar. A igreja vem. Sabe, não sabe? A igreja vem? Então vem. Bota aí, Marcos, a igreja vem. Eu quero que você se coloque de pé.